Após Donald Trump tirar as sanções contra o ministro Alexandre de Moraes pela Lei Magnitsky, o pastor Silas Malafaia, o jornalista e vereador por São Paulo Adriles Jorge e o deputado federal Marcel Van Hatten comentam: Gente, não dá pra passar pano. O que Donald Trump fez foi uma vergonha pra ele, como homem, e pra toda a sua nação. Vocês já ouviram falar de ex-violador de direitos humanos? Uma pessoa que massacra, tortura, prende sem o devido processo legal, persegue as pessoas, eventualmente, vai ter revogada a sanção. Imagine Mussolini e Hitler tendo sido condenados, que morreram antes, né? Pela ONU, pelo Tribunal de Nuremberg, e aí alguém com o objetivo de fazer uma negociação entre países geopolíticas, tiram a sanção dos dois, tiram a condenação do Mussolini e do Hitler e deixam os dois correrem soltos em nome de uma pacificação e de uma geopolítica em negociata escusa. É isso que aconteceu. Como assim os interesses dos Estados Unidos? Beleza, aqui ninguém é ingênuo, todo mundo sabe que o país tem interesses, mas você revogar a sanção de um homem monstruoso como Alexandre de Moraes para deixar tudo como está, para reforçar a força do tirano, a explicação do Departamento de Estado americano é pior ainda. Ah não, porque está tendo a dosimetria. A dosimetria não foi abraçada. A dosimetria, primeiro, ela acolhe a denúncia falsa contra pessoas inocentes. E ela não foi ainda consumada. Ela precisa da sanção de Lula, que não vai sancionar. Ela precisa da sanção última de quem? Do Supremo Tribunal Federal, de Alexandre de Moraes, que está mais robustecido que nunca. Ou seja, os Estados Unidos pioraram, sim. Embora a gente seja um país soberano e livre, deveria tomar cuidado do nosso próprio país, pioraram, sim. As relações aqui no Brasil pioraram. A ditadura, deram doce, arrancaram doce, e nesse arrancar o doce, arrebentaram, ajudaram a arrebentar com a democracia e com a percepção do país, do povo brasileiro de que existe, que não existe uma ditadura que há, óbvia, aqui no Brasil, não é? É uma vergonha também, claro, para os brasileiros, uma vergonha para o Brasil, para a elite brasileira de direita, que não fez nada, realmente, durante o período da aplicação da Magnitsky, e ao contrário, a nossa direita aqui ficou lançando pedra no Eduardo, no Paulo Figueiredo, esses caras são idiotas, arrebentaram com a soberania nacional, em nome dos seus umbigos narcisistas, estou falando dos governadores e senadores, que querem projetar candidaturas para o ano que vem, complacentes e batendo palma, né, como o senhor Tarcísio Gomes de Freitas, para o Alexandre de Moraes, que se coloca hoje como mal personificado. Um homem que eventualmente acabou de ter um escândalo de 129 milhões de reais pagos à sua mulher para dar consultoria para um banco corrupto. Isso é absolutamente assintoso. Então o Trump cuspiu na própria honra, cuspiu na bandeira americana, cuspiu nos Estados Unidos. O Brasil, com vergonha também, porque eventualmente não soube aproveitar o momento que Trump, no seu cálculo matemático de negociata, deu de chance ao Brasil. É uma vergonha para os Estados Unidos, para Donald Trump e para o Brasil, que eventualmente, para a elite brasileira, né, para a elite política brasileira, que eventualmente venderam a sua honra em nome de negociações escusas e de poder. E se a Magnitsky, que nós celebramos, caiu para o ministro Alexandre de Moraes, que continua sendo um violador de direitos humanos, se a Magnitsky caiu para uma pessoa que abusa da sua autoridade, isso é problema lá dos Estados Unidos. O meu problema quem resolve sou eu. O problema do Brasil, quem tem de resolver são os brasileiros. Somos nós, apesar, obviamente, de outras decepções e dessa que nós vimos hoje no fim da Magnitsky. Mas isso é problema dos Estados Unidos. Aliás, é um problema que o Trump vai ter que resolver daqui para frente, porque o instrumento vai cair em descrédito. Ou o Alexandre de Moraes deixou de ser um violador de direitos humanos, um abusador de autoridade por causa dessa decisão de retirar a Magnitsky. Muito antes, pelo contrário, ele está dobrando a aposta também. Ele mandou a Câmara desfazer uma decisão que foi muito clara e cristalina de não caçar o mandato da Zambelli. E aí vai lá o Trump e retira. Isso é problema dele lá, dos Estados Unidos. Ele está retirando uma sanção de alguém que continua violando os direitos humanos. Se esse instrumento vai cair em descrédito e talvez até em desuso, e isso é problema dele. Agora, o problema nosso, quem vai resolver somos nós. Povo abençoado do Brasil, o que é mais importante? A liberdade de pessoas inocentemente condenadas com penas altíssimas ou lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes? Eu fico bobo. Como é que as pessoas têm uma memória curta de fatos tão recentes? Vamos fazer uma retrospectiva de julho para cá, para a gente poder entender? Vamos lá. Quando Donald Trump taxou o Brasil em 50%, é só ver o documento americano. Tem dois motivos principais. Alexandre de Moraes, censura,
a questão de liberdade de expressão das pessoas. E o segundo motivo, Lula se alinhando com nações anti-americanas. Rússia, China, Irã. Lembra da babuzeira de Lula nos brinques, dizendo porque o dólar é a moeda mundial? Então vem o cara e taxa, porque o americano vê o seu umbigo, o seu interesse antes de qualquer coisa. Muito bem, isso aqui é um fato. Segundo fato, Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos de vontade própria. Bolsonaro era contra, chegou até a chorar. Eu tenho relacionamento com eles, a família toda sabe. Eduardo Bolsonaro foi porque quis. Bolsonaro não queria que ele fosse. Isso aqui é uma verdade também. Vamos a uma terceira. Eu, junto de tantos, lutamos com manifestações por anistia ampla, geral e restrita. Lembrando a você que essa esquerda vagabunda, mau caráter, que não tem afeto natural, eles lutaram por uma anistia última que teve em 1979 para anistiar seus comparsas, assassinos, assaltantes de banco, sequestradores de embaixadores, gente que queria dar golpe e estabelecer o comunismo no Brasil. Até Lula foi anistiado e ganha 10 conto por mês. Então essa gente que fala de discurso de ódio, na verdade eles têm uma prática de ódio. Isso é marca da esquerda e do comunismo, que é a revolução mais sangrenta, que mais matou gente na história do mundo. Matou mais de 100 milhões de pessoas, porque tem o ódio no coração. Muito bem, nós lutamos por isso. Só que para aprovar anistia, tem que ter vontade política do Congresso Nacional. Você tem que ter votos na Câmara e também no Senado. Nesse atual momento, até na Câmara de Deputados, tinha dificuldade de se aprovar anistia. No Senado, nem pensar. E há mais de 30 dias que Bolsonaro vem falando, vamos aceitar a redução de penas, vamos aceitar para essas pessoas inocentes, covardemente condenadas numa farsa de pseudo-golpe por uma manifestação que a esquerda cansou de fazer pior, e eu dou aqui datas 2006, 2014 e 2017, e ninguém lá foi preso. Então, Bolsonaro, isso é estadista, isso é pessoa de visão. Eu pago a pena de ficar preso, mas essas pessoas são liberadas, vão reduzir minha pena, mas eu vou ficar preso. Então, foi um acordo que Bolsonaro quis e há mais de 30 dias. Aí agora vem a questão da suspensão da Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Aí começa, o documento americano é porque o Brasil fez redução de pena, e aí vem a turma, né? Gente da direita, tá vendo? Fizeram redução de pena, e olha o que aconteceu, gente. O americano olha primeiro o umbigo deles. Vamos deixar de conversa fiada, de achar que a nossa esperança de questões aqui vem de fora. Em segundo lugar, fez por causa disso? Então, ótimo! Eu prefiro liberdade de pessoas inocentes do que uma vingança de Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Se esse é o motivo, maravilha! Porque esse momento político, o máximo que se conseguia era redução de penas. Vamos ter calma. Vamos esperar o momento certo, aí sim, para pedir uma anistia ampla, geral e restrita. Foi aprovado na Câmara, vai ser aprovado no Senado, e eu quero ver Lula dar o veto para ser derrubado, para mostrar o caráter deles, entendeu? Tudo na política não é feito na base da emoção ou de rede social. Eu não estou nem aí para crítica. Eu tenho dito, a direita tem muito o que aprender. É uma vergonha. Lançam candidatura fora de hora, lançam candidatura sem consultar ninguém, e aí quer que todo mundo engula de tudo que é jeito. Vamos ter calma, vamos ter estratégia política, e eu tenho moral para falar, com todo respeito. Se tem alguém aqui que tem moral, sou eu. É só acompanhar um pouquinho a minha história e o que está acontecendo comigo. Então, se Donald Trump deu a Alexandre de Moraes, tirou a Magnitsky, porque nós aqui, isso é a Câmara, aprovou, não é, a redução de penas, então graças a Deus, porque vale mais. Bolsonaro cansou de falar isso. Nada é mais importante do que a liberdade. A liberdade das pessoas é mais importante que qualquer coisa. Se esse é o motivo, ótimo. Deixa lá Alexandre de Moraes e Magnitsky, contanto que essas pessoas sejam liberadas. Essa é a verdade. Olá pessoal, eu sou Alexandre Prado do Cristão Também Pensa e quero desejar para você e sua família um Feliz Natal e um Ano Novo debaixo da bênção de Deus, que enriquece e não acrescenta dores. E quem sabe, trabalhando em algo diferente, do conforto da sua casa, usando apenas a internet e o seu celular. Quer saber como? Clica no primeiro comentário fixado e fale no WhatsApp com meu irmão Tom. Ele vai te explicar o passo a passo, não tem nada a ver com joguinhos, jogos de aposta, é realmente um trabalho. Esse ano de 2026 vai ser um ano novo e próspero para você e sua família. Deus abençoe!